Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para apresentarmos os dois primeiros volumes da coleção das 7 artes liberais do Instituto Hugo de São Vito. É um projeto ambicioso e muito interessante, onde serão apresentados os 12 volumes, em que esses 12 volumes tratam sobre as 7 artes liberais, que são o Trivium e o Quadrivium. O Trivium é a gramática, a lógica e a retórica, e o Quadrivium é a aritmética, geometria, música e astronomia. Essas são as 7 artes liberais, são os estudos considerados clássicos até o século XIX, ainda eram estudados, e que tem esse objetivo, né, de formar e humanizar aquele indivíduo que está estudando essas disciplinas. E aqui o Instituto Hugo de São Vito tem o objetivo de resgatar as principais obras didáticas que tratam sobre esses temas. Então é um projeto muito interessante que visa ampliar o estudo da educação clássica, né, propriamente, né, com essas obras, reimprimindo essas obras que há muito tempo não estavam sendo analisadas e estando em evidência, e agora está sendo relançado nessa coleção de 12 volumes. Quais são as obras desses 12 volumes? O primeiro volume é esse aqui, o Trivium e o Quadrivium, que visa apresentar uma introdução sobre justamente o tema Trivium e Quadrivium. O segundo volume entra no tema da gramática, né, aqui apresentando a arte gramática de Dionísio de Trácia e também uma introdução à gramática da língua portuguesa. O terceiro volume ainda trata sobre a gramática, é uma gramática latina do padre Manuel Álvares, que é considerada uma gramática que foi muito lida, especialmente a partir do século XVI. No quarto volume, nós temos o objetivo de analisar a retórica dentro da obra do Cipriano Soares, é uma obra bilíngue, né, português e outra língua, e comentada. No quinto volume nós temos a coletânea de discursos famosos, como por exemplo de Demóstenes, de Cícero, do padre Antônio Vieira, sendo analisados com o objetivo de estudar a retórica. No sexto volume entra no tema da dialética com a obra de Pedro da Fonseca, que é uma obra bilíngue também, e também no sétimo volume, também continuando essa obra do Pedro da Fonseca, e no oitavo volume, exercícios e análises complementares para se entender bem essas disciplinas aí relacionadas ao Trivium, especialmente quanto à dialética aplicada aos textos que são apresentados. Depois nós temos aqui os volumes do 9 ao 12, que apresentam os principais temas aí relacionados ao Quadrivium. Né? Então, até o volume 8º trata sobre o Trivium, do 9 até o 12 trata sobre o Quadrivium. Volume 9 trata da aritmética, especialmente com enfoque na análise de Boécio e de Alcuino de York. No volume 10, a geometria, especialmente na obra de Euclides, né, sendo traduzida aqui. No 11º volume, nós temos o tratado sobre a música de Santo Agostinho e de Boécio, e no 12º volume, tratado sobre a astronomia. Então, fechando esses 12 volumes, você vai ter uma noção completa das 7 artes liberais, né, essas disciplinas tão encantadoras que formaram grandes homens ao longo da nossa história e, por isso, são dignas de serem analisadas como obras muito interessantes, né? Então temos aqui o primeiro volume, né, o Trivium e Quadrivium. Essa é uma obra introdutória, visa apresentar as disciplinas, o que é o Trivium, o que é o Quadrivium, o que é uma educação clássica, analisar os principais temas, né, sobre cada disciplina, né, sobre a gramática, sobre a lógica, sobre a retórica, sobre como deve se enquadrar esses estudos dentro da vida cotidiana também. Né? Então o autor aqui, ele é o Clístenes Hafner Fernandes, ela apresenta o texto introdutório, mas há também outro texto que apresenta comentários sobre cada uma das disciplinas. E no final de tudo tem opúsculos de Hugo de São Vito, Rabano Mauro, Santo Alcuino de York, São Boaventura e Flávio Magno Aurélio Cassiodoro. São textos que tratam sobre o que é o Trivium e o Quadrivium. Então, muito interessante isso, a forma como eles colocaram. Primeiro, textos de pessoas que estão vivas, que são professores, como o Clístenes Hafner, né, que vai apresentar essas disciplinas, e depois textos de autores clássicos, né, tratando sobre o que é a obra. Então veja que temos aqui que é capa dura, né, a obra muito, muito bem feita, a forma como eles colocaram artisticamente, né, então o pessoal que fez a diagramação e a capa, né, no caso aqui João Vitor Oliveira que fez a diagramação, e a arte e a capa Marina Viana Almeida.
realmente gostei bastante aqui da forma como projetaram a obra, né? Especialmente pelo fato de ser em capa dura também. Né? Temos aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está em quase transparente, mas dá para ver uma imagem aqui das 7 Artes Liberais, uma imagem medieval muito interessante. Logo em seguida temos uma bela ilustração aqui no início, aqui também outra ilustração no final do livro. É realmente encantador essas imagens que foram selecionadas aqui. Temos aqui que as traduções foram feitas por Clístenes e Hafner Fernandes, e temos textos também do próprio Clístenes, do Eduardo Rocha Costa e do Mário Lucas Carbonera. Inicialmente, ao abrir o livro, nas primeiras páginas temos uma oração do Santo Tomás de Aquino, que é a oração que ele fazia antes de realizar os estudos, né? Creaturis ineffables quid thesaures sapientiae tuae tres. Ele coloca essa oração bem interessante, né? Muito conveniente. E logo depois temos aqui o hino, que eles colocaram como título De Brevitate Vitae, mas que é conhecido como Gaudeamus Igitur, né? Um hino muito conhecido nos meios universitários na Europa. Desde a Idade Média esse hino é cantado especialmente nas formaturas, né? É bem famoso, né? Algo mais ou menos assim. Gaudeamus Igitur, Juvenes dum sumus, Gaudeamus Igitur, Juvenes dum sumus, pos iucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos abebitumus, nos abebitumus. Então aí continua o hino, é bem bonito, eu gosto bastante. Aqui temos uma ilustração das 7 Artes Liberais, bem interessante. E logo depois uma introdução, a tradição da educação do Ocidente, né? A tradição educacional do Ocidente, onde aqui é narrado como surgiu o Instituto Hugo de São Vito, que é esse instituto que promove essas 12 obras. Né? E aqui eles explicam que são alunos de Olavo de Carvalho, tiveram influências dele, e que por isso teve toda essa iniciativa de restaurar a educação clássica, e explicam como que surgiram aqui os primeiros estudiosos que formaram essa coleção e o próprio Instituto Hugo de São Vito. Né? Logo depois nós temos aqui as lições de educação clássica liberal e católica do Clístenes Hafner Fernandes, do Instituto Hugo de São Vito. E aqui ele vai apresentar várias lições onde ele dá informações e dicas de como se deve proceder com uma educação clássica. Evidente que ao ler esses textos eu percebi que é uma visão pessoal sobre o que seria educação clássica, educação do Ocidente, né? E eu achei interessante a abordagem que ele coloca, uma abordagem mais simplificada, com uma linguagem não muito formalizada, uma linguagem como se uma pessoa estivesse conversando com a outra, né? E apresenta aqui uma série de informações que é bem interessante. E eles estão dentro desse âmbito de renovação da educação clássica, utilizando os meios educacionais e aquilo que está à disposição, especialmente na internet. Né? Eu acho isso uma iniciativa louvável. E ele coloca aqui, né? Gaudeamus Igitur, lembremos-nos, porém, todos nós que acreditamos ser possível a renascença da tradição, pois sempre foi assim. Precisas trabalhar para formar-te e tornar-te um dos parteiros destes renascimentos, como aprendiz do parteiro Sócrates. Talvez essa renascença não seja exatamente o que vivemos agora, mas nossos maiores esforços são para que assim seja. Quase como que cumprindo uma profecia maluca de Ivan Illich, há muita gente boa que viu no desenvolvimento tecnológico um meio poderoso de fazer renascer o interesse e o desejo por uma educação verdadeira e que nos permitisse olhar para nós mesmos e para os outros como seres únicos, feitos e queridos por Deus, que não cessa de ensinar-nos, pois ele é, como nos ensina Clemente de Alexandria, o pedagogo. Então, bem interessante isso, né? Esse movimento, né, pela educação clássica, ele surge, né, a partir da internet mesmo, com o acesso que a internet dá às grandes obras do passado, a contatos com outras pessoas que gostam também do mesmo tema e unindo essas pessoas visando justamente renovar a educação. Né? E por isso eles colocam toda a história que tiveram, foram alunos de Olavo de Carvalho, depois se reuniram, formaram um grupo, depois formaram outro grupo e depois formou aí o Instituto Hugo de São Vito com a finalidade de promover a educação clássica. Né? E é interessante que ao ler aqui eu percebi que eles utilizam também
as obras do Hans Orberg, né, a língua latina Pessia Illustrata. Ele coloca aqui, eu já mencionei sobre essa obra aqui no canal, né, tem 2 vídeos sobre a obra do Hans Orberg aqui no canal, e ele coloca, né, pega todo o material didático que puderes encontrar na internet e compara uns livros com os outros. Foi justamente o que eu fiz, né? Logo verás que o dinamarquês Hans Henning Orberg ainda não foi superado com o seu Língua Latina Pessia Illustrata. Pega nessa série de livros e atraca-te firme. Lê as lições, faz exercícios, relê, vai em frente. E realmente, eu analisei várias obras sobre o latim e a obra de Hans Orberg realmente é uma obra muito boa, né? Vale a pena de ser verificada, né? Então verificamos que existe toda uma conceituação aqui nessa introdução feita pelo Clístenes Hafner sobre a educação clássica, a educação liberal e católica. Para o autor aqui, ao que parece, todas são sinônimos de uma mesma coisa. Na educação clássica, liberal, católica, para ele seria chamada de educação de sempre ou a educação de qualidade. Na minha visão, há uma diferença quanto a isso, porque eu entendo que educação clássica é uma coisa, com uma série de obras relacionadas a isso, educação liberal é outra e educação católica é outra. Mas para o Clístenes Hafner ele coloca como sendo sinônimos e a ideia de ser clássico, liberal e católico seriam elementos de uma mesma educação. Então é bom ter essa noção para deixar claro sobre isso, né? Depois nós temos aqui essas várias conceituações que ele coloca, são várias lições, né? São mais de 10 lições, onde ele apresenta o que ele considera como sendo bom para se formar numa educação clássica, né? Como por exemplo ele diz que é interessante você saber o latim, entrar num coral de música, né? Eu acho que isso é um pouco de exagero, mas é interessante para as pessoas que são católicas ter esse aprofundamento, né, quanto à língua latina e especialmente também ao canto gregoriano, que é realmente muito belo, né? E temos várias noções que ele vai colocando e temos depois a bibliografia, né? Não vou comentar sobre todas as lições, porque tem uma extensão própria, né? E evitaria aqui me delongar por mais tempo, né? Depois nós temos a análise sobre o trivium e o quadrivium. Então sempre tem uma imagem bem bonita, né? E depois informações sobre o trivium. O que seria trivium, qual a natureza do trivium, o trivium nos dias de hoje, principais obras, né? Bem interessante essa abordagem que foi feita, agora não com um caráter tão informal como na introdução escrita pelo Clístenes, agora um pouco mais objetiva quanto a esses tópicos e apresentando as informações sobre cada disciplina, né? Como vocês podem ver aqui, tratando sobre a gramática com mais uma ilustração, e aí vai falando sobre a gramática, a sua importância no estudo clássico, os primeiros preceitos que devem ter, depois sobre a retórica. Muito bonitas ilustrações que foram escolhidas aqui, gostei bastante da escolha, né? Aqui a dialética. E aí vai continuando os estudos, né? Também falando sobre outros temas aqui, tratando sobre o quadrivium, sempre com ilustração e tópicos a serem analisados. Então, achei muito interessante essa forma como eles abordaram no próprio livro, né? Esteticamente está muito bem feito. Logo depois de analisar o quadrivium, né, com a música e outras obras, eles colocam aqui os textos no final de próprios autores, textos originais. Olha para você ver, bem legal isso aqui, dessa forma como colocaram. Aqui temos o texto do Cassiodoro, tratando sobre as 7 artes liberais, então o próprio texto, num lado em latim e no outro em português. Né? E aí, tratando sobre o que seriam as 7 artes liberais e comentando sobre o quadrivium e o trivium. Né? Aqui uma parte também da obra do Santo Alcuino de York, onde temos um lado a versão em latim, no outro lado a versão em português, onde trata sobre pedagogia, muito interessante isso que colocaram aqui. Temos também aqui o Abade Rabano Mauro, né, sobre as 7 artes liberais. São obras, só por isso aqui já valeria a pena adquirir essa edição aqui. Realmente muito interessante esse resgate. Colocaram a tradução também, já li aqui, ficou bem interessante também, um latim muito bem traduzido aqui. Né? Hugo de São Vito, um opúsculo, né, sobre o modo de aprender e de estudar. Muito legal terem colocado isso aqui.
e outros tratados que estão aqui também, né? Não consigo achar aqui, mas são vários. Enfim, basta dizer que é uma introdução formidável, muito boa. Para quem nunca teve acesso a nada da educação clássica, vai te dar uma boa base para se introduzir nesse estudo clássico do trívio e do quadrívio. O segundo volume que nós temos aqui é já entrando no tópico da gramática. Cada volume vai tratando sobre alguma disciplina, né? Gramática, retórica, dialética, e os 4 livros aí também tratando do quadrívio. E aqui temos gramática, formação literária e guia de gramática de língua portuguesa. E no final, a arte gramática de Dionísio de Trácia, que é uma gramática clássica, né? Uma das primeiras gramáticas escritas na história da humanidade e que fornece as bases introdutórias para se entender a gramática. Então, aqui temos outra bela imagem. Parabéns ao pessoal da arte, realmente colocar essa imagem foi uma coisa muito bonita. Ao abrir eu fiquei realmente tocado pela escolha, né? Outra bela imagem também. E capa dura, né? Como vocês podem observar, realmente uma boa qualidade que colocaram aqui nessa obra, né? Lembrando que a coordenação e a edição é do Joel Paulo Arose, né? Muito interessante aqui a edição, ele teve esse empenho também de promover esses 12 volumes, né? O Joel sempre está promovendo grandes obras que são fundamentais, como por exemplo as obras do Chesterton também, né? Então bem interessante aqui ele ter proporcionado isso, né? Aqui temos então o Guia Introdutório de Literatura Clássica Grega e Latina. Muito interessante, escrito aqui, dando introdução mesmo, né, sobre literatura grega, o que é literatura clássica, quais são as principais obras, né, falando sobre a Ilíada, de uma forma bem objetiva também, gostei da forma como foi abordado aqui. Fala sobre as principais obras, né, Divina Comédia, Confissões, né, deixa eu ver aqui o que é mais. Lições de literatura, né? Logo depois nós temos leituras selecionadas com alguns trechos de obras que são fundamentais, como por exemplo aqui os Lusíadas, né? Alguns cantos, e sempre com ilustração, que eu gosto bastante, né? Depois nós temos aqui Odisseia de Homero, trecho também para ser lido e analisado, né? Epístolas da Caverna de Polifemo, né? Da Eneida e de Virgílio, Oração de São Bernardo, Surgimento do Cosmos aqui, dentre outros trechos que são bons para ter uma noção já da literatura, né? Depois nós temos o Guia da Gramática da Língua Portuguesa, do Mário Lucas Carbonera. Eu particularmente gostei muito, foi assim, de todos os textos que eu já li, dos 2 volumes, o que eu mais gostei, tive muita preferência pela obra aqui do Mário Lucas Carbonera, justamente pelo fato de que ele apresenta uma gramática introdutória. Hoje em dia a gente tem as gramáticas e muitas pessoas têm a ansiedade de querer aprender bem a gramática, sem passar por uma introdução, por uma conceituação geral. E aqui nessa obra do Mário Lucas Carbonera ele apresentou tópicos introdutórios que são fundamentais, muitas vezes alguns são ignorados, mas aqui ele trouxe esses aspectos que são relevantes, né? Então ele coloca, por que estudar a gramática do português agora? E aí ele vai trazendo todos os tópicos. Depois a parte 1, a linguagem, onde estamos e como chegamos até aqui com o prólogo. Né? Depois capítulo 1, o que fazemos ao utilizarmos a linguagem. Então são tópicos assim, iniciais, né? Introdutórios. Capítulo 2 sobre a situação brasileira. Capítulo 3, o que fazer diante desse cenário para cultivarmos a língua. Né, apresentando a retrospectiva, né, do Brasil educacionalmente. Né, depois, capítulo 4, linguagem e literatura, tratando sobre esse tópico de forma bem interessante. Parte 2, a língua portuguesa, agora já entrando em si, na própria gramática, né, a história do português, a comparação entre o português e o latim. Então é realmente uma obra que eu gostei muito. Né? O português de Portugal e do Brasil, um breve comparativo, né? Depois aqui ele entra já no guia da gramática da língua portuguesa, né? Um tópico interessante que eu gostei muito, né? O português é uma língua difícil, então ele vai falar sobre esses vários aspectos, né? Como estudar a partir da literatura, deixa eu ver aqui o que é mais. Regras da gramática, e aqui ele começa com tópicos da gramática tradicional, né? Que é fonética e ortografia, vai tratar sobre temas como, por exemplo, aqui a estrutura do discurso, as partes do discurso. Então é uma gramática introdutória, e especialmente pela forma como ele escreveu, eu gostei. Uma forma clara e discorrida, né?
Então é realmente muito interessante essa obra aqui, valerá a pena. Logo em seguida, no final de tudo aqui, nós temos a gramática, a arte gramática de Dioniso da Trácia, né? Que é uma obra fenomenal, né? Embasou por muito tempo as demais obras dessa disciplina em todo o Ocidente, de tal forma que nós podemos dizer que as demais gramáticas eram só atualizações locais e para outras línguas. Então é uma gramática fundamental, né? Ou, se você quer saber qual a origem da gramática, então trata aqui dessa gramática que eles colocaram em versão bilíngue, né? Aqui em grego e em português. Então só por isso aqui também valeria a pena toda a obra. No final tem uma ilustração aqui esboçando a gramática. Então é uma obra muito interessante, né? Sempre com a introdução do Clístenes aqui nessa edição, depois aqui outra introdução do Clístenes nessa coletânea aqui. Então, pessoal do Instituto Hugo de São Vito está de parabéns aqui por ter feito essas duas obras, né? Espero que vocês possam me enviar também os outros volumes, né? Eles me enviaram esses dois volumes, realmente me surpreendeu com a qualidade, né? Eu esperava que fosse algo mais, digamos assim, não tão aprofundado, embora seja introdutório, mas realmente foi uma boa surpresa, né? Tiveram muito cuidado com o tratamento sobre as três artes as liberais do Trivium e também com o quadrivium, né? Então, para quem está iniciando, são obras com introdução fundamental, né? E o Clístenes ele soube fazer isso de uma forma com que as pessoas se sentissem confortáveis durante a leitura, né? Porque se você reparar, né, o Trivium, o quadrivium, só o nome já assusta um pouco as pessoas, né? Então, de modo que o professor Clístenes aqui ele tentou ir aos poucos mostrando os detalhes, mostrando as principais funções, as principais obras, o que cada disciplina pode fazer. Então, nas lições introdutórias dele, ele teve esse papel do professor de apresentar as obras. E eu gostei também do fato de que no final existe aí essas obras referenciadas, né, que são obras antigas, mas que são utilizadas com uma boa finalidade no estudo clássico propriamente, né? Como eu já mencionei aqui, sempre ao final valorizando o opúsculo de Hugo de São Vito, o Alcuino de Oque, São Boaventura. Então eles trabalham com os textos fundamentais, os textos básicos, e apresentam também as suas ideias sobre as suas conceituações sobre as sete artes liberais, né? E especialmente aqui no âmbito introdutório. Depois disso nós temos o terceiro volume, que vai trazer a republicação da gramática latina, excelente, talvez aí uma das coisas que eu mais gostei também na coletânea, né, de resgatar essas obras que são antigas, mas que valem por todo o seu fundamento histórico e de conteúdo. Então a equipe aqui do Instituto Hugo de São Vito está de parabéns realmente por ter feito uma iniciativa esplendorosa como essa, né, trazido ao público, especialmente em português, despertando o interesse daqueles que procuram fazer esse estudo. E se você não tem essa coleção, se você não adquiriu essa coleção, ela é feita sob demanda, né? Você vai fazendo aí conforme os lotes vão sendo lançados, você adquire toda a coleção dos 2 volumes lá com o Instituto Hugo de São Vito. Então eu vou deixar o link para vocês aqui para que vocês possam adquirir. Não sei se eles vão colocar esses volumes depois em loja própria no Instituto Hugo de São Vito ou como que eles vão fazer, mas no momento vocês podem entrar em contato com eles e procurar saber como adquirir esses 2 volumes. Vale muito a pena. No Brasil existem poucas obras que tratam sobre Trivium e Quadrivium, e essas obras se tornam, junto com as outras que já são conhecidas, né, como a obra da irmã Miriam, do McLuhan, dentre outros, vale muito a pena e é um orgulho o fato de serem obras aqui produzidas por brasileiros e que estão lutando para nos fornecer uma obra de qualidade em se tratando da educação clássica. E é isso. Então, espero que, se você não adquiriu ainda, procurem lá o Instituto Hugo de São Vito. Muito obrigado pela atenção.